Vamos lá, pessoal. Meu nome é Camila, sou mãe de 3 e resolvi gravar esse vídeo porque quando eu tava pensando na mudança de país, imigração, as mães, elas se preocupam muito com a adaptação dos filhos na escola. É claro, gera uma angústia para toda a família, é uma mudança de país, de cultura, de idioma, mas as mães sabem que dói um pouquinho em pensar em como vai ser essa adaptação para uma outra pessoa, né? Para uma criança que não tem aquela estrutura emocional e não está preparada para enfrentar uma imigração, vamos dizer assim. Eles não entendem, na verdade nem a gente sabe muito bem o que vai esperar, a gente faz o planejamento A, B, C, D, e eles, não, eles querem viver, eles querem estar com a família, e essa angústia, eu acredito que ela acaba sendo universal. Então, vamos lá que eu vou trazer um pouquinho do relato de como tá sendo isso para os meus filhos, né? Os pequenos já ingressaram na escola. Eu tenho uma adolescente de 16 que ainda não está estudando por questões do estudo do Brasil, da data que a gente saiu, mas eu vou trazer isso um pouquinho mais detalhado mais pra frente. Quando você chega, assim que você encontra a sua casa, onde você vai viver, a cidade e tudo mais, você faz o empadronamento, né? Depois eu vou fazer um vídeo também explicando como que é esse empadronamento. Fiz isso, porém eu cheguei aqui em dia 30 de novembro e eu acabei fazendo esse empadronamento em dezembro. Então foi uma época ali de que os órgãos públicos normais do mundo inteiro, né? Natal, Ano Novo, e eu fiz o empadronamento no finalzinho de dezembro. E depois, aqui na Espanha, tem uma festa muito legal que se chama os Dias dos Reis. E também não funciona. E as crianças, elas pegam uma mini férias nesse período. Então, eu fui no Retem, depois que eu fiz o empadronamento, que é um órgão que meio que direciona ali onde você vai, os colégios e tudo mais. Então, eu fui no Retem e eles falaram pra mim, olha, a gente já pode fazer a matrícula dos seus filhos, porque também não é muito difícil. Eles fazem pelo passaporte. Mas, se você quiser esperar, as aulas retornam no dia 7 e você pode visitar os colégios que você tem interesse. Então, eles me deram ali um mapa dos colégios mais próximos e já verificaram nos colégios quais tinham as vagas para a idade deles. Então, a minha mais nova tem 6 anos e o meu filho do meio tem 8. Então, seria interessante colocar eles na mesma escola. Geralmente, eles dão essa preferência porque os irmãos ali, adaptação e tudo mais. Então, até quando você vive aqui e você já tem mais filhos, e algum deles é pequeno, ainda não tá na escola, quando ele for pra escola e seu filho tiver, eles já vão dar essa preferência para colocar na mesma escola. Ok, sentei, pensei, falei, tinha algumas opções, né? Tinha uma que é mais próxima e algumas que eu teria que caminhar um pouquinho mais, né? Porque a gente ficava fazendo tudo a pé. E falei, ok, eu vou esperar então até o dia 7. E até o dia 7 fiquei pensativa. Olhava aquele mapa e olhava de novo e falava, meu Deus, algum desses vai ter que dar certo, né? E aí no dia 7 eu esperei dar umas 10 horas mais ou menos, que aqui as aulas iniciam às 9, e fui na escola. Quando eu fui na escola, eu fui lá pra perguntar, porque na minha cabeça eu teria que perguntar se tinha vaga, conhecer a escola e retornar ao Retem pra fazer a matrícula. Mas não foi assim. Eu cheguei, o rapaz da secretaria me atendeu muito bem, muito bem. Já falou, não, senta aqui que a gente já vai ver se tem a vaga pros dois. Eu já sabia que tinha, porque no Retem eles já tinham me informado que teria essas 2 vagas. Mas aí ele já pronto falou, não, a gente já pode dar início na matrícula, eu já vou mandando daqui. E
e já perguntando a idade das crianças, vendo quais seriam as salas que eles entrariam, e já foi mandando mensagem pelo WhatsApp para as professoras. Eu levei toda a documentação, que era esse empadronamento, os passaportes, a documentação minha e do meu esposo, né, certidão de casamento, tudo que eu tinha de documento. Aqui você tem que andar com tudo, praticamente uma pastinha ali com todos os documentos. Ele falou assim, olha, eu já mandei, porque como aqui são províncias e eu moro num pueblo de Múrcia, então ele tem que encaminhar esses documentos para Múrcia, e a Múrcia como se fosse a SEDUC do Brasil, retornar essa resposta para ele que ok, tem a vaga e os alunos estão matriculados. Então ele mandou e já deu certo, né? Ele falou para mim, olha, para mim aqui não tá aparecendo nenhum impedimento. Se aparecer alguma novidade, eu vou te ligar e te informar para você voltar na escola. E conforme ele estava conversando comigo e mandando mensagem para as professoras, uma delas já desceu, que foi a professora da minha mais nova. E já se apresentou, muito simpática, por sinal, já até ansiosa para a chegada da minha filha. E ela falou assim, olha, a gente vai fazer o seguinte, eu vou marcar uma reunião com você pra gente alinhar o que sua filha tem de aprendizado. E isso era numa era numa quinta-feira. Aí ela falou assim, olha, amanhã eu tenho horário à 13h. Você pode vir? Eu falei, claro. E ela falou assim, me traz a sua filha pra gente já se conhecer. A do meu filho eu ainda não tinha chego a conhecer. Mas aí marcamos essa reunião pra sexta-feira. E ela falou assim, olha, eu prefiro que inicie, tanto ela quanto o rapaz da secretaria, já na segunda, pra gente já começar a semana como se fosse a imersão deles na classe. Eu falei, ok. Na sexta-feira eu fui, levei a minha filha. Eu tô contando por partes porque aí pra direcionar qual foi a professora e a adaptação diferente dos dois. E na sexta-feira eu fui e levei minha filha. Ela já chegou super amável com a minha filha, se apresentando, perguntando o nome. E um detalhe muito importante, que o nome da minha filha é Raab. Então, no Brasil, é um pouquinho diferente, sim, porém, a pronúncia dele é Raab, como se escreve. Já a princípio, nessa primeira apresentação minha e dela, ela já perguntou o nome da minha filha. E eu falei, é Raab. Só que aqui eles pronunciam o R com Ra. Então ela ficou Raab, Ra. E eu falei assim, mas ela tem um nome composto. O nome dela é Raab Cristina. Ela falou assim, não, eu quero que você me ensine a chamar ela como você chama. Porque pra mim, que ela compreenda o nome dela. E eu achei isso incrível, porque na minha cabeça eu falei, chama ela de Cristina, que é mais fácil pra vocês. E a professora já de pronto falou assim, não, a gente vai chamar ela como você chama, porque pra ela se identificar, é o nome dela. E eu falei, então tá maravilhoso. Então ela ficou ali se esforçando, repetiu ali umas 4, 5 vezes pra mim o nome dela, pra ver se estava correto. E já na sexta-feira ela já veio falando o nome Raab. Então achei muito legal dessa parte da professora, essa sensibilidade dela com a Raab. Então na sexta-feira nós sentamos para conversar um pouquinho e já ela falou assim, olha mãe, eu posso levá-la um pouquinho na classe para ela conhecer os amigos? Porque eu falei para eles que ia iniciar uma aluna nova e eles estão ansiosos. Então se você me permitir, eu queria levá-la um pouquinho na sala. Eu falei, claro, né, vamos lá. Eu falei pra minha filha, vamos lá conhecer a sua sala. E aí, chegando na sala, ela já prontamente já falou pras crianças, né, olha, é a amiguinha nova de vocês. E aí, a minha filha, com muita vergonha, já encaixando ali na perna, como qualquer criança com vergonha, já se acuando um pouquinho,
E ela falou assim, olha, a Rabi veio do Brasil. Então eles tinham um mapa na sala, um mapa mundi, e ela pegou e já foi lá no mapa mundi, mostrando aonde que era o Brasil, indicando, olha, a Rabi saiu daqui e viajou até aqui aonde nós estamos. Apontou lá a Espanha e ainda ela falou assim, olha, olha o tamanho que é o Brasil, olha quantas horas a Rabi teve que viajar para chegar aqui, para conhecer a gente. E eu achei muito legal. Nisso veio uma professora que estava na sala, que era professora de música. E essa professora ficou encantada, porque ela tá estudando um pouquinho de português, né? É uma professora poliglota, fala vários idiomas. E ela já veio tentando falar com a minha filha em português. E eu achei muito sensacional. Ela veio falando, tentando falar com um pouquinho de dificuldade, mas se apresentando e já perguntando se minha filha queria ficar na sala. A princípio, minha filha não quis, porque não conhece ninguém, é um lugar diferente, com pessoas diferentes, então uma reação até tranquila para uma criança. E a professora falou, não, se você ficar, eu te dou um regalo, que é tipo um presente, né? E aí ela ainda deu uma titubeada, mas o que convenceu ela? Os amiguinhos começaram a falar, fica um pouquinho, fica aqui um pouquinho com a gente. Aí ela aceitou a permanecer na aula de música. Enquanto isso, eu desci com a professora para alinhar as coisas que ela já sabia, porque aqui eles já estão lendo e escrevendo em letra cursiva, né? Então minha filha saiu do Brasil, ela ainda estava na comecinho da adaptação de alfabetização, porque ela estava ainda na creche, né? No Brasil inicia os estudos aos 6 anos, aqui já é aos 3 eles já iniciam essa alfabetização. Então a gente foi alinhar, ela perguntando um pouquinho da personalidade da minha filha, me mostrando os materiais que eu teria que comprar, os livros, já me deu o horário das aulas, aula de educação física, música, todos, explicando quais eram as matérias que ela dava, porque ela e a professora queria ficar mais tempo com ela. E já entrando em grupo de Telegram, dos pais, esse primeiro contato. Voltamos para buscar minha filha na sala. Quando a gente chegou lá, a professora de música tinha colocado músicas brasileiras para os outros alunos conhecerem. Então já estava tocando palavra cantada, que já tem muitos ritmos, muitos instrumentos ali, a professora explicando para os alunos alguns instrumentos que eram utilizados no Brasil. Eu achei fantástico, né? Porque não só um acolhimento, mas também uma inclusão efetiva, né? Tanto da minha filha quanto para os alunos conhecerem a cultura dela. Ok, descemos, minha filha já estava feliz, já tinha ganhado lápis, borracha, já tinha feito alguns amigos, né? Já tinha se apresentado ali. E iniciaria na segunda-feira, tanto ela quanto ele. Só que a professora do meu filho, eu não consegui ter horário até na sexta. E ela teria horário comigo só na segunda. Então, final de semana, conversando com a minha filha, conversando com ele, e na segunda seria já para iniciar. Meu filho, como não tinha tido esse primeiro contato que ela teve, ele não quis ir na segunda. Só que eu tinha reunião com a professora dele já na segunda. Então, levei a minha filha no horário, ela entrou na sala e se adaptou, ficou. Até eles me falaram que se ela sentisse falta ou tivesse algum choro, né, que é normal, que eles iriam me ligar. Então, não ligou, esperei até a 1, que era o horário que eu teria a reunião com a professora do meu filho. Levei ele e chegando lá, a professora dele também maravilhosamente se apresentou. A professora de música encontrou com a gente no corredor e já veio também se apresentar para o meu filho, também tentando falar em português. E a sala dele estava em horário de educação física. Então a professora também chegou em mim e falou assim, olha,
Eu queria levar ele para conhecer os alunos, porque os alunos hoje de manhã ficaram tristes porque ele não veio de manhã. Então, eles estão super ansiosos e se o Caleb quiser, eu levo ele lá na quadra para conhecer os amigos. Falei, ok, fomos na quadra para ele conhecer a classe dele. E mais uma vez, muito surpreendida pela adaptação, pela recepção dos amigos, né? Então, já vieram fazendo festa, gritando muito as crianças, porque a professora já tinha preparado a sala para essa novidade que seria o aluno novo. Eles se apresentaram, ficou aquela coisa de criança e fizeram uma roda em volta do meu filho, cada um falando o seu nome, a idade. E o meu filho com vergonha, mas feliz, né? Eu vi um sorriso no rosto dele, que ele teria novos amigos. E aí a professora já perguntou pra mim, você quer deixar ele aqui? Eu falei, por mim, eu deixo. Perguntei se ele queria ficar. A professora perguntou também pra ele e ele falou que sim, que ele ficaria na quadra. Ela já falou pra professora que tava com eles o seguinte, olha, ele vai ficar. Eu não quero brincadeiras que precise de muita comunicação. Porque ele não domina o idioma ainda, né? Então ela falou assim, eu quero que sejam brincadeiras de inclusão, para se divertir mesmo, né? Não a matéria, vamos dizer assim, que a professora estava dando. E a gente voltou e ela também fez todo esse processo comigo de questionar qual o nível de aprendizado que ele estava. Também falando sobre os materiais que eu teria que comprar, os livros, cadernos, tudo explicando. A professora de música também veio, porque aí no caso dele, da idade dele, eu já teria que comprar uma flauta, porque aí eles já vão aprendendo sobre as notas musicais e tudo isso. Voltamos na quadra. Quando a gente voltou, eu já fiquei mega surpreendida, porque ele estava brincando muito, correndo, os amigos já todos chamando ele pelo nome. E ele falou pra mim que ele não lembra o nome de muitos amigos, porque, claro, é mais fácil eles decorarem um do que ele 40, 30 nomes, mas foi muito legal. Aí já na terça ele já estava super animado para ir para a escola, né? E na terça a gente foi e a professora fez uma aula sobre o Brasil. E ele chegou em casa me contando e assim, eu quase chorei. Por ser mãe, por estar preocupada e ele contando que a professora entrou no computador, jogou para televisão as comidas típicas do Brasil. Então ela perguntava para ele o nome, como por exemplo, pão de queijo, feijoada, churrasco, brigadeiro. E aí ele ia contando para ela o nome e ela mostrando para a classe e ela falando em espanhol para a classe quais eram as comidas. E ele falou que os amigos ficaram todos, que esse parece ser muito gostoso, ai, que eu quero visitar você no Brasil, os amigos já querendo visitar o Brasil. E não só isso, né? Nós somos do sul do Brasil, então muito do que sai na internet é o Rio de Janeiro, que eu ainda não conheço, mas tenho muita vontade de conhecer. Mas na minha cidade ali a gente morava em Maringá, Paraná. Então, o que a professora fez? Perguntou pro meu filho qual era o nome da cidade que ele morava. Então, ela pegou e pesquisou os pontos turísticos, porque essa cidade é maravilhosa, eu sou apaixonada por Maringá. Então lá ela mostrou a catedral, o Parque do Japão, o Parque do Ingá, que são os pontos turísticos de Maringá, que meu filho já conhece, né? A gente amava a cidade, e mostrando para a classe da onde meu filho tinha vindo. Então isso foi muito impactante para mim, porque não é só uma inclusão de adaptação nos estudos, mas saber da onde que veio, né? Então meu filho também
claro, ficou muito feliz em mostrar para os novos amigos a cidade dele, como ela é linda, né? Maringá é uma cidade que tem muito verde, ela foi eleita a melhor cidade para se viver no Brasil, então realmente é uma cidade muito bonita. E a professora teve essa sensibilidade de trazer esse pertencimento para o meu filho. Então, assim, eu vou tentar fazer um vídeo com eles para eles contarem como que tá sendo essa adaptação. O meu filho ganhou, inclusive, um livro, porque nesse dia que ela deu essa aula, ao final ela falou para cada aluno fazer um desenho e uma mensagem de boas-vindas pro meu filho. Eu vou buscar o livro e retorno para mostrar para vocês. Então, assim, ó, ela fez um livro de boas-vindas, né? Tá vendo ali? Bem-vindo, Caleb, com o nome do meu filho. E cada amiguinho fez desenhos, eu vou tentar mostrar assim, e mensagens de boas-vindas pro Caleb. Então, fizeram todos com as cores do Brasil, desenhos alegres, coisas assim que crianças também se encantam. O futebol aparecendo, como sempre. Então, isso daqui também traz um conforto muito grande. Olha só, que coisa mais linda. Então, cada amiguinho fez um desenho e depois ela grampeou tudo e fez esse livro e entregou pro meu filho. Ó, fizeram um retrato dele. Entregou para ele esse livro, para ele se sentir acolhido, e de fato ele se sente muito acolhido. Ele tá na escola tem 2 semanas, né, os dois, e eles estão motivados, sabe? O meu maior medo seria eles, aqui as comidas, né? O meu maior medo seria eles não se adaptarem ou não se sentirem motivados a estudar tanto idioma. Tentaram fazer a bandeirinha de Maringá, muitas comidas, muitas comidas, e a gente que é mãe se preocupa muito com isso. Então, eu tô trazendo esse relato aqui pra tentar, de certa forma, despreocupar, não que eu vá ter esse poder ou vá conseguir fazer isso, mas trazer um vídeo de... Eu sei o que vocês estão pensando, né? A gente sente muita insegurança, apesar da gente acreditar muito no sonho de poder proporcionar para os nossos filhos uma imigração, um outro idioma, uma outra cultura, mas esse é o meu relato, né? Se vocês têm algum relato parecido ou diferente, é importante falar, né? Pra gente ter um norte, né? A gente ter um pouco de chão pra pisar, pra estar preparada, né? Eu, sinceramente, não estava preparada pra tantas coisas boas. Eu tinha muito receio, porque meus filhos deixaram a vida no Brasil, né? Então, família, amigos, tudo, né? A vida que eles conheciam ficou para trás, e a gente eu principalmente tinha muito medo dessa não adaptação deles. E tá sendo incrível, né? Faz 2 semanas que eles estão estudando e eles já se sentem pertencentes. Então, assim, falta muito, tem muito chão ainda, tem o idioma para dominar, tem os estudos para correr atrás, porque aqui é um pouco mais puxado do que no Brasil, infelizmente, para quem não tem acesso a uma educação um pouco mais, vamos dizer assim, até paga, né? Porque a gente que estudava em escola pública, né? Eu estudei escola pública toda a minha vida, e eles também iniciaram escola pública. Aqui é um pouco mais, demanda muito mais deles esse esforço, porque o estudo é um pouco mais puxado. E é isso. Então, assim, vou ver se eu faço mais vídeos, trago um pouquinho mais pra vocês. Não sei como que vai ficar esse canal, mas eu vou tentar fazer um vídeo com eles, pra eles trazerem o relato deles.
E conforme for tendo novidades, aí eu vou tentar atualizar vocês. Mas esse vídeo vai chegar pra mãezinha que tiver com o coração um pouco aflito. Confie. Confie no processo, confie na adaptação, confie no filho de vocês. Crianças é muito mais fácil de se adaptar, porque eles estão abertos, eles não têm tantas camadas, né, de medos e tantas inseguranças como um adulto tem. Então, confiem no filho de vocês, para eles sentirem essa confiança. Por mais que por dentro vocês estejam com medo, demonstre para eles que eles vão ter força para enfrentar. Às vezes também é interessante mostrar para eles um pouco de fragilidade, né? Então, se eles falarem que estão tristes, que estão com medo, que estão com saudade, validar isso. Às vezes a gente sente também, durante esse tempo que a gente tá aqui, eu só vou deixar um tema para outro vídeo, mas teve momentos que eles vieram me falar que estavam com saudades e eu acolhi e falei que eu também tenho saudades. Eu também tenho saudades da família, eu também tenho saudade das minhas amigas, do trabalho que eu tinha, que eu amava, e é isso. Então, assim, é mais um vídeo para explicar um pouquinho de como que foi essa introdução dos meus filhos na escola aqui na Espanha. Então, se você tem um relato parecido ou diferente, eu queria que vocês deixassem nos comentários aqui. E eu não sei se eu vou trazer mais sobre esse assunto, mas conforme for tendo demanda, eu espero ter coragem para vir aqui gravar o vídeo e deixar para vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e que vocês tenham, né, o desejo para todas as mães que tenham esse sentimento que eu tô tendo agora. E se não tiver, tenha força. É uma imigração. A gente sabe que uma imigração nem sempre vai ser fácil, né? A gente espera, sonha muito, a gente tem uma ilusão muito grande de que as coisas sempre vão melhorar, mas a gente vai ter problemas sim. Mas a gente tem que confiar muito no nosso sonho e também na nossa força de mãe, porque às vezes a gente pensa que não vai ter força para lidar com algumas situações, mas a gente sempre tem sabedoria para instruir nossos filhos. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver sugestão, pode falar, que eu vou estar tentando acompanhar e fazer um canal de YouTube para dar esse suporte para vocês. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.